Fala isso, bom demais? Seja bem-vindo ao canal da Biobrasa. Eu sou o Nando, eu sou professor de Biologia e na aula de hoje nós vamos conversar sobre os protozoários, esses seres tão importantes para nós e para os ecossistemas. De antemão, eu já vou te pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar aqui o seu like e ativar o sininho para receber as notificações. Vou deixar meu Instagram aqui também, Nando Biobrasa, caso você queira me seguir. Será um prazer te acompanhar. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar lá, que eu terei o prazer em te responder. Beleza? No mais, tamo junto, vamos nessa, bora pra aula, roda a vinheta aí, bora! Fala isso! Bom demais? Na aula de hoje nós vamos aprender sobre os protozoários, uma aula bem curtinha, bem direto ao ponto, para você aprender primeiramente aqui comigo as características e depois eu vou te ensinar a classificar os protozoários. Nas próximas aulas, em sequência, eu vou gravar algumas aulas sobre as protozooses, que são as doenças causadas por protozoários. Então fica ligado aqui no canal que a gente tem muita novidade aí pra frente. Tá? Sem mais delongas, vem comigo, vem aqui pro quadro aqui e vamos ver as características dos protozoários. Então coloquei aqui, ó, reino protista são os protozoários e as algas. Neste primeiro momento, Brasil, nós não vamos falar sobre as algas, tá? Nesse primeiro momento a gente não vai falar sobre as algas. Nesse primeiro momento eu vou falar apenas dos protozoários. Então todas as características que estão aqui são apenas dos protozoários, tá? Então vem comigo aqui, ó. Características. Primeira característica é que eles são unicelulares. São unicelulares, possuem uma célula só. São eucariontes. São aqueles indivíduos que possuem núcleo individualizado por membrana. Possuem carioteca, ou envelope nuclear, ou envoltório nuclear. Beleza? São indivíduos heterotróficos. Olha só. Aqui eu tenho indivíduos pluricelulares, que são algas. Eu tenho indivíduos aqui autotróficos, que são algas. Mas como eu disse, eu não vou tratar das algas agora. A gente vai ter uma aula aqui só sobre algas. Eu vou te ensinar tudo sobre algas, mas nesse primeiro momento não. Então, a princípio, os protozoários, eles são heterotróficos. As algas nós vamos chamar de algas ou de protistas fotossintetizantes. Então, eu estou falando aqui, por enquanto, só dos protozoários, tá? A reprodução é sexuada e assexuada. Então, eles podem se reproduzir de forma sexuada e assexuadamente. E eles são agentes infecciosos. O que é um agente infeccioso? É um agente causador de uma doença. Então, as próximas aulas eu vou te explicar as principais, te ensinar as principais, trocar uma ideia com você sobre as principais protozooses. O que é uma protozoose? É uma doença causada por protozoário. Então, nós vamos falar aqui de malária, nós vamos falar de trypanosomias, que é a doença de Chagas, nós vamos falar sobre amebíase, balantidiose, sobre giardias, nós vamos falar sobre leishmaniose, tá? Todas essas doenças a gente vai ver aqui no canal. Eu vou gravar um vídeo de cada doença dessa para vocês na sequência. Fiquem ligados aqui no canal, tá? Beleza? E aqui eu trouxe um exemplo aqui de um bichinho muito simpático que é um Paramécium sp. Esse Paramécium, quando ele é de água doce, tá? Paramécium sp, Nando. Por que sp? Porque aqui não me interessa a espécie. Eu quero saber só o gênero. Qualquer espécie de Paramécium já resolve o meu problema. Então, quando a gente não sabe ou quando a gente não quer chegar nesse nível de classificação de espécie, a gente coloca o SP aqui, tá bom? Então, olha só. Esse Paramécium, principalmente de água doce, quando ele está em água doce, ele fica em maior concentração do que o meio. Então, ele fica hipertônico em relação ao meio, a água começa a entrar para dentro dele. No que a água começa a entrar para dentro dele, ele vai inflando, né? Ele não tem parede celular, é perigoso dele inflar, inchar até explodir. Então, ao longo da evolução, a seleção natural atuou de forma a selecionar os indivíduos que foram nascendo cada vez mais com essa estrutura aqui mais desenvolvida. Essa estrutura é o vacúolo contrátil ou pulsátil. Tá? É o vacúolo pulsátil. O que é o vacúolo pulsátil? É a estrutura que joga a água para fora. Então a água entra, a água é jogada para fora. A água entra, a água é jogada para fora. Então essa estrutura serve para o Paramécium não explodir. Porque se ele fosse enchendo de água, uma vez que ele não tem parede celular, ele ia explodir. E aí se ele explodisse, ele ia morrer. Então essa estrutura serve justamente para ele não explodir, para ele conseguir se manter
com equilíbrio osmótico ok. O que é o equilíbrio osmótico ok? Nem muito concentrado, nem pouco concentrado. Ou seja, ele vai estar sempre na mesma concentração da água, porque ele vai jogar a água para fora. Então, na verdade, ele está hipertônico em relação à água. A água entra por osmose e ele bombeia essa água para fora. Então, a água entra, ele bombeia, a água entra, ele bombeia. Eu trouxe aqui um paraméciozinho, que é o protozoáriozinho mais simpático que você vai encontrar por aí em qualquer água parada, qualquer solo, qualquer coisa que você queira coletar para poder olhar no microscópio, sempre vai ter um paraméciozinho lá. Ele não faz mal para ninguém, é um bichinho muito simpático, muito do bem. Beleza? Tranquilo, senhoras e senhores? Isso aqui são as características dos protistas. Então não saia daí, num piscar de olhos, se você já assistiu até aqui, fica aqui, não saia daí, não perca a segunda parte desse vídeo, que eu vou te ensinar a classificar os protozoários. Então eu vou só mudar o quadro aqui, vai ser num estalar de dedo, você nem vai ver, ó. Eu volto em 3, 2, 1. Pronto, sou. Falei com você que você não ia nem ver. Na hora que você assustasse, eu já ia voltar aqui com o quadro e ia ser rapidinho, que são os milagres da edição, não é mesmo? Na edição a gente consegue fazer tudo que a gente quiser. Então olha só, senhoras e senhores, agora eu vou te mostrar como que são classificados os protozoários. Os protozoários eles vão ser classificados de acordo com, usando a classificação mais antiga, de acordo com suas estruturas de locomoção. O que acontece? Essa classificação ela está sendo revista mediante a sistemática filogenética. A sistemática filogenética é o ramo da biologia que classifica os indivíduos de acordo com o seu parentesco evolutivo. Só que isso ainda não está muito bem definido, a ciência ainda não chegou ainda num consenso, falando assim, não, os protozoários agora eles vão ser classificados assim, assim, assado, portanto a gente ainda está usando a classificação antiga, que é de acordo com o mecanismo de locomoção deles. Tá? Então vem para o quadro aqui que eu vou te mostrar. Então tá aqui, ó, protozoários e algas, classificação. Eu coloquei aqui um protozoário que, a primeira classificação que eu coloquei são os protozoários que emitem pseudópodes. Lembrando que pseudo é falso, tá? Podos é pés. Então são falsos pés. Falso pés. Então são falsos pés. Então eles vão emitindo esses pseudópodes, fazendo dobras, fazendo invaginações da membrana e niqui é no quê? Niqui eles vão fazendo essa invaginação da membrana, eles conseguem ir dobrando a membrana e deslocando o citoplasma. Dessa forma eles conseguem caminhar, eles conseguem se locomover. Um exemplo de protozoário é Entamoeba sp. Essa Entamoeba aqui, ó. Entamoeba sp é uma das indivíduas que causam doenças. Eu tenho Entamoeba histolítica, por exemplo, que vai causar uma doença chamada amebíase, beleza? Então, é um protozoário que causa doença na gente, é a amebíase causada pela Entamoeba histolítica. Eu coloquei Entamoeba sp. O outro aqui eu coloquei um protozoário ciliado que você já conhece, que é o Paramécio. Paramécio sp. Esse paramécio ele vai utilizar como forma de locomoção os cílios dele. Então os cílios funcionam como se fossem remos e ele vai remando ali e vai andando. Na medida que ele vai remando, ele vai se locomovendo porque os cílios funcionam como se fosse um remo. Beleza? Depois a gente tem os protozoários flagelados. Aqui esse protozoário que eu coloquei flagelado aqui é o Trypanosoma cruzi, por exemplo. É um protozoário que causa a doença de Chagas. Então coloquei T. cruzi, é o Trypanosoma cruzi. Os flagelados, eles recebem o nome também de mastigóforos. Mastigs vem do grego que significa chicote. Então os mastigóforos são esses indivíduos que possuem flagelos e se locomovem através dos flagelos. Beleza? Depois a gente vai ter os protozoários que não têm estrutura de locomoção nenhuma. São os plasmódios. Plasmódio sp, tá? Aqui eu vou ter 3 espécies de plasmódio que são protozoários que não possuem estrutura de locomoção nenhuma, que vão ser os 3 protozoários que causam malária na gente, que é o Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum e Plasmodium malariae. Vão causar a febre terçã maligna, a febre quartã e a febre terçã benigna, tá? Aí, quando a gente chegar na aula de malária, eu vou te falar bonitinho sobre essas doenças, tudo bonitinho. Beleza, meus queridos? Então essa sim, de forma bem direta ao ponto, para otimizar o seu tempo e o meu tempo, essa aqui é a classificação
dos protozoários, tá? Então na aula de hoje te mostrei os protozoários, te mostrei as características deles e te mostrei como que classifica. Nas próximas aulas, não saia aqui do canal, acompanhe aqui no canal, eu vou gravar algumas aulas sobre as principais protozoas, as principais doenças causadas por protozoários, beleza? Se você chegou até aqui, eu te agradeço por ter assistido até o final, tá? Muito obrigado, eu peço que você compartilhe esse vídeo aí no grupo da sua escola, no grupo do seu cursinho, se você estiver estudando para o Enem, se você for um estudante. Se você estiver de bobeira no YouTube assistindo minha aula também, compartilhe no grupo da família, é sempre bom compartilhar conhecimento, tá? Então já se inscreve aqui no meu canal, já deixa o seu gostei aí, vou deixar o meu Instagram aqui também para você me seguir, Nando Belbrasa, tá aqui, me segue lá, se quiser mandar alguma dúvida de biologia, eu vou ter prazer em te responder. Beleza? No mais é isso, foi um prazer inóspito, uma explosão de alegria, mandem brasa, beijo, tchau, juízo, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado e lembre-se sempre, aprovação é construção. Valeu, até mais!